Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso grupo de mentoria. Vou aqui entrar e começar a falar a respeito de um questionamento muito importante que vocês trouxeram. Assim como nos nossos grupos de mentoria, todo o material gravado de videoaula, ele é pontual de acordo com a necessidade e demanda de vocês, tá? Nós vamos fazendo pontualmente vídeos de auxílio e dentro de um quiz que eu lancei, a Luane deu um feedback, trouxe uma demanda para a gente discutiu muito bem isso, a respeito da escolha do modo ventilatório. Isso é realmente conflituoso no nosso meio clínico, no nosso meio assistencial, porque isso vai falar muito da expertise de cada profissional, tá? Só que a gente tem que levar em consideração que quando a gente discute a respeito de qual modo ventilatório nós devemos iniciar, qual modo ventilatório é melhor para o nosso paciente, a gente tem que entender primeiro das características desses modos ventilatórios. Então eu separei aqui, à direita de vocês, tem o slide que está lá na página 17 do material do e-book de vocês de ventilação mecânica básica, tá? Aqui nessa página 17 fala justamente sobre as características dos modos ventilatórios essenciais, tá? Os chamem assim porque eles são essenciais, de forma alguma são modos ventilatórios básicos, porque senão seriam utilizados outros modos ventilatórios e isso não é verdade. Em toda a UTI de qualquer lugar do mundo você vai ver os pacientes ventilando num desses três modos aqui, tá? Então, dentro disso, a gente tem que levar em consideração que os modos ventilatórios eles possuem suas próprias características, tá ok? Então aqui, ó, lembrando que o modo volume controlado ele tem como principal característica o controle do volume e do fluxo, que é a velocidade do ar. Então ele é perfeito para pacientes que vão estar totalmente passivos na ventilação mecânica. Além disso, esse modo ventilatório ele está associado a pacientes com alguns sinais clínicos de drive rebaixado, pacientes com extrema sedação e encostados na ventilação mecânica ou sem drive ventilatório naquele momento, pacientes em fase aguda de algumas doenças, pacientes que não conseguem garantir bem o volume corrente. Essas são algumas recomendações, tá? Mas o principal desse modo ventilatório é que a gente tem que memorizar que ele é perfeito para pacientes que estão passivos. Porém, eu tenho outro modo ventilatório que também se adequa muito bem a pacientes que estão passivos, que é o modo pressão controlada. Só que, além dele ser um modo de transição, o que é a transição? É que se adequa tanto bem ao paciente passivo quanto ao paciente ativo. Então, o modo pressão controlada ele tem outras características que são diferentes do modo volume. Agora, no modo pressão controlada, eu já não tenho um controle do volume, eu já tenho um fluxo que é livre, que vai se adaptar muito bem à demanda do paciente, se assim ele quiser respirar, ou se ele não quiser, o modo pressão controlada também vai garantir ali uma ventilação adequada, porque eu também consigo programar uma frequência respiratória, consigo programar um tempo inspiratório. Então, eu tenho dois modos ventilatórios que se encaixam muito bem para pacientes passivos, que é o modo volume e o modo pressão. A única diferença é que no modo volume ele é perfeito aos pacientes passivos, porque eu vou ter também possibilidade de ficar monitorando a mecânica ventilatória do paciente, e no modo pressão controlada já é um pouquinho diferente. A avaliação de mecânica ela já é de forma diferente para eu avaliar, inclusive não é o mais indicado. Dá para avaliar? Dá para avaliar, não é isso que eu estou falando, que não pode, dá sim. Só que o mais indicado é nós avaliarmos a volume pelo fluxo ser constante. Porque em modo pressão controlada ele não é, ele é um fluxo adaptativo, ele é um fluxo livre, que se adequa à necessidade e à própria vontade do paciente em querer respirar ou não, tá ok? Então eu tenho dois modos ventilatórios que se adequam muito bem a pacientes passivos, que são modo volume controlado e pressão controlada. Uma vantagem ao modo volume é que eu posso calcular muito bem a mecânica ventilatória, posso garantir e deixar muito bem ajustado o volume ao paciente.
características positivas do modo pressão controlada é que, além dele se adequar bem a pacientes passivos, eu consigo também fazer uma transição caso esse paciente comece a respirar durante a ventilação ou se naquele momento ele estiver apresentando um drive ventilatório. Então, cada um com as suas vantagens e características. E o modo PSV é ideal para pacientes totalmente ativos, né? Mas a gente espera que, para manter um paciente com tranquilidade em modo PSV, esse paciente esteja num quadro clínico estável, pelo menos, clinicamente melhor, com um drive presente, sem risco de rebaixamento. Pode ser um paciente que esteja ali num quadro de um pós-operatório programado, um cara que marcou a data de fazer a sua cirurgia, que foi pontualmente ir ali no hospital, que pontualmente precisou ser entubado e que rapidamente vai sair da ventilação. Você pode receber ele direto em modo PSV ou pacientes que estão programados aí a desmame ventilatório. Então são situações clínicas, são recomendações. Então, para qualquer uma dessas características que o paciente apresentar, eu tenho modos ventilatórios que possuem diferentes características para poder suprir aquela minha necessidade. Além desse slide, lá na página 46, tá, do material de vocês do e-book, eu trouxe aqui de novo para a gente fazer aqui formas diferentes de admitir o nosso mesmo paciente que nós admitimos lá no nosso curso de ventilação mecânica. Então, lembrando que era um paciente do sexo masculino, ele tem 1,80 de altura, então essas eram informações que eu já tinha no meu caso clínico. Além disso, eu já sabia que ele era um TCE grave, que ia chegar em pós-operatório imediato, de craniectomia, então era um quadro clínico que eu ia necessitar de cuidados neurocríticos desse paciente, a gente ia colocar ele em protocolo neurocrítico, tá? Além disso, eu ainda tinha informações que a TC dele de admissão ele não tinha nenhum comprometimento pulmonar, a não ser algumas fraturas ali em braço, em membro superior, membro inferior, tinha fratura de escápula. E após a cirurgia dele de emergência ali no bloco cirúrgico, ele chegou ali compensado hemodinamicamente para mim, mas ainda grave, em uso de noradrenalina em alta vazão, tá bom? Sedado já, então de repente no bloco esse paciente precisou ser sedado para chegar sedado para mim aqui na minha UTI, estava com um RAS bem afundado, que é um RAS -5, paciente totalmente entregue à ventilação. No momento ali que eu recebi esse paciente, ele estava sem drive ventilatório aparentemente, então aquela era a característica momentânea desse paciente. Então, em virtude das características que esse meu paciente apresenta naquele momento ali, estar sem drive, eu tenho opção agora de quê? De 2 modos ventilatórios para admitir ele. Posso ventilar tanto a volume quanto em pressão controlada, isso é opcional. Apesar dele estar em cuidados neurocríticos, o modo pressão controlada, se o paciente tiver uma mecânica ventilatória adequada, ele vai ficar também muito bem em pressão controlada. Ah, Walter, mas a literatura diz para tudo bem, mas você tem que o quê? Escolher o modo ventilatório que você tem melhor expertise para gerenciá-lo, tá? Então aqui agora nós vamos fazer diferente do que nós fizemos no curso, para vocês observarem que a escolha do modo ventilatório depende muito mais da capacidade de expertise e gerenciamento que cada profissional tem do que a recomendação diz, tá? Então no curso nós admitimos esse paciente a volume controlado. Agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos pegar esse mesmo paciente aqui, tá? Vamos olhar aqui agora para a esquerda. Vou ativar aqui a sensibilidade do ventilador mecânico, porque caso ele queira respirar, ele vai poder, que eu de forma alguma posso impedir o meu paciente de respirar, tá? Vou deixar uma PIP de admissão de 5, porque ele não tem nada no pulmão. Vou deixar aqui uma FO2 de acordo com a saturação que esse meu paciente vai apresentar aqui na hora, tá? Vou botar aqui a saturação, vou botar aqui o volume corrente para a gente dar uma olhadinha, tá bom? E a gente vai iniciar aqui a ventilação desse paciente, tá? Iniciamos aqui em modo P, modo PCV, diferente
do que foi feito no nosso curso. Isso é meramente opcional, tá bom? Opcional. Vamos ajustar os parâmetros iniciais. Então a gente já sabe que eu preciso ter o gênero dele, sexo masculino, e altura. Medir isso ali à beira-leito. Vou pegar o Physiotools, vou lá no peso predito para poder calcular o volume corrente ideal. Escolho o gênero masculino, coloco a altura que é 180 centímetros desse paciente e vamos iniciar a ventilação a 6 ml quilo, tá bom? Que é justamente aquela margem de média ali entre 4 a 8 ml quilo, tá ok? Então esse dado vai me dar um volume corrente aproximado de 450 ml, tá? Como eu escolhi o modo PCV agora para ventilar esse meu paciente, eu já observo de cara que esse meu paciente ele está o quê? Passivo na ventilação, ele está aceitando tudo que eu estou colocando. Então é isso que a gente tem que entender. Se eu tenho um paciente totalmente entregue, ele vai aceitar qualquer coisa que você coloque na ventilação mecânica. Daí a responsabilidade vai ser totalmente sua se de repente ele ficar mal ventilado, porque ele não está participando, ele só está recebendo. Então qualquer modo ventilatório, exceto o modo PSV, que é obrigatório que ele esteja ativo, exceto esse modo, qualquer outro ele vai ficar muito bem encaixado, tá? Então iniciamos em modo PCV e a gente vai começar a ajustar a ventilação da esquerda para a direita, tá? O delta de pressão é a minha pressão inspiratória, é por aqui que eu vou ajustar o meu volume em modo PCV. Já que eu não tenho volume para ajustar aqui, eu vou olhar aqui o delta de pressão e quanto mais pressão eu coloco dentro do pulmão, maior vai ser o volume. Eu já observo que o volume está extremamente alto. Eu tenho que trabalhar com 450 ml de ar. Então eu posso vir aqui nesse delta de pressão e baixá-lo e ir aos poucos até ele atingir aquele volume de ar que é recomendado em torno de 450 ml, tá? Vou aqui na frequência respiratória, vou botar naquela zona média ali entre 15 e 16 de frequência para iniciar a ventilação mecânica. O tempo inspiratório vou deixar em torno de 1 segundo. Observo aqui ó, no rise time, que é essa rampa aqui, eu não vou mexer, vou deixar assim mesmo. E a FO2 que está em 25%, está acima do que é recomendado, aqui a saturação dele. Então a saturação tem que estar entre 92 a 96. Ó, até subiu mais um pouco, eu posso claramente baixar aqui a FO2 o máximo que eu puder a 21% para entregar um mínimo de FO2 para esse paciente para não ter risco de lesão, tá? Então tá aqui meu paciente ventilado, ó, mesmo com 10 de pressão, ele ainda continua fazendo um volume corrente acima do que é recomendado a 6 ml quilo, que é 450. Então posso novamente vir aqui na pressão e diminuir mais um pouco. Eu nunca vou conseguir com exatidão bater aqueles 450. Pode ser que eu acerte? Pode. Mas aquilo vai ficar mudando, vai ficar oscilando. Olha só, agora baixou um pouquinho abaixo, cerca ali de 12 ml de ar. Está bem próximo de 450. Então vou deixar aqui. Cheguei próximo, ali um valor aproximado. Continua sincrônico o paciente na ventilação, sem nenhum tipo de esforço, está encostadinho, bonitinho, tranquilo, tá? Vou até pedir aqui uma gasometria para a gente ver como é que ficou esse paciente neurocrítico admitido agora em modo PCV, tá bom? Vamos ver aqui o resultado da gaso. Essa gaso está demorando, hein? Aguardando o resultado da gaso. Está aqui, ó. PCO2 de 32. Então a meta de PCO2 é entre 35 a 45. Então tá 32. Ela tá baixa. Então ele está exalando mais do que ele precisa. Então eu tenho que fazer o que? Diminuir um pouco mais o meu volume minuto. Se eu já ajustei a pressão adequada para os 450 mais ou menos, eu posso ir agora na frequência. Lembrem que em volume minuto é o que? É volume corrente vezes a frequência respiratória. Então o volume corrente está representado pela pressão em modo PCV. Se eu já ajustei a pressão adequada para gerar o volume corrente ideal, o que sobra para eu mexer? A própria frequência respiratória. Então eu vou aqui na frequência, ó,
vou baixar um pouquinho mais ela, já que ele está lavando o PCO2 demais, e vou pedir aqui uma nova gasometria. Tá chovendo mesmo, ó. Essa gás está demorando, viu? Geralmente ela é mais rápida. Ó, 37 agora, já veio entre 35 e 45, tá ótimo. Ah, mas eu quero 40, calma, tá ótimo aí, tá na zona alvo, entre 35 e 45, excelente. Quanto menos a gente mexer na ventilação, melhor. Olha o que a gente observa aqui, a saturação, ó, tá batendo 94, eu tenho que manter entre quanto? 92 a 96, então ó, ela tá oscilando, hora 94, hora 97, tá mantendo ali a zona, então eu vou manter, tá linda aqui, ó, tá aqui em paciente, muito bem ventilado, agora em modo PCV, mesmo em fase neurocrítica, tá? Vamos imaginar agora que o quadro clínico desse paciente mudou, tá? Vamos imaginar que por alguma circunstância ele teve uma piora de mecânica pulmonar. Começou a apresentar congestão pulmonar, começou a ter um balanço hídrico muito alto, começou a ter piora de troca e esse paciente começou a ter dificuldade para manter o volume dele corrente próximo do ideal ali em modo PCV. Agora está 438, mas de vez em quando esse volume corrente cai. Isso pode acontecer em modo PCV? Pode, porque em modo PCV eu não tenho controle, o volume ele é livre. Então, em virtude de piora clínica, esse volume pode cair, mesmo com a mesma pressão. Então, eu vendo esse risco, eu posso optar, já que agora, olha só, eu não tenho uma garantia de volume, eu posso vir aqui e mudar para o modo VCV com tranquilidade. Vou botar aqui os 450 ml, que agora vai ser entregue para esse paciente. Posso manter tranquilamente um fluxo de admissão aqui de 30 litros por minuto, tá? É um fluxo bom, vai fazer um tempo inspiratório legal, paciente, o volume de ar vai chegar tranquilo nos pulmões. Então tá aqui, ó, paciente agora com volume garantido, mantive mais ou menos a mesma ali, frequência respiratória que estava anteriormente, ajustei o fluxo de admissão legal, a FO2 a 21% continua dando a minha zona ali boa de saturação, a PIP continua em 5, tá? Porque ele não teve uma piora pulmonar que justificasse um aumento de PIP nesse momento. De repente, em alguma discussão, posso até aumentar um pouquinho a PIP, se de repente no round clínico, em virtude dele ter piorado mecânica pulmonar, ter respondido melhor a PIP, pode ser que ele aumente ou não, não tem diferença, não tem discussão em relação a isso. Vou pedir uma gaso para ver como esse meu paciente está agora, eu mudando de modo ventilatório, tá? Ó, tá em torno de 35, eu quero deixar um pouquinho mais próximo de 40, tá? Então posso vir aqui e fazer o que, ó? Era de 37, já descer um pouquinho para 35. Eu vou chegar aqui na frequência respiratória e diminuir mais um pouquinho, tá? Vamos diminuir mais um pouquinho essa frequência. Vamos solicitar uma nova gaso e ver se fica mais ou menos próximo ali de 40, que é a média entre 35 a 45. Se não ficar exatamente em 40, mas se manter na média, não tem problema, tá? A ideia é a gente manter sempre nessa zona alvo. Olha só, 41, excelente, maravilha. Não vou mais mexer no volume minuto, já está com volume ideal, está com uma frequência adequada para ele atingir ali a zona de PaCO2. Está aqui, o mesmo paciente ainda encostado na ventilação mecânica, muito bem ventilado agora em modo volume controlado. Posso até nesse momento, já que ele teve uma piora ali de mecânica, posso colocar uma pausa bem pequenininha de 0,2 ou 0,3 segundos
para eu ter o que agora? Uma pausa inspiratória que vai me dar uma medida de platô para eu ficar avaliando a mecânica pulmonar dele. Olha só, aqui é a inspiração, aí prendeu o ar lá dentro, opa, o ar está preso aqui. Olha quanto é que é a pressão, em torno de 13,53. Está excelente. Ela tem que ser menor do que 30, essa pressão de pausa, essa pressão de platô. Tá ótimo. Agora em modo volume controlado, já tem até como avaliar, ficar avaliando a mecânica dele aqui a beira-leito. Excelente, eu estou tirando o máximo das características que cada modo ventilatório me dá. Esse paciente passou um tempo, foi melhorando, e aí? O médico começou o quê? Walter, vamos retirar, vamos diminuir as sedações. Eu falei, ok, tudo bem. Mantive a volume, tá? O que acontece? Quando eu tenho um paciente que está ativo na ventilação mecânica, deixa eu ligar aqui, vou botar os mesmos parâmetros ventilatórios que a gente finalizou, tá? Tá aqui os mesmos 450, deixar os 12 de frequência respiratória que estava, fluxo de 30, FO2 mínima, PIP de 6, né? Era assim que estava. Tá aqui, ó. Vou iniciar a ventilação do paciente, ele ainda estava com uma pequena pausa, né? Pausa inspiratória estava em torno de 0,3 segundos, para a gente calcular a mecânica, beleza. Olha aí, qual é o problema? Já começou a apresentar a primeira sincronia, dei uma pausa para a gente analisar. Ó, bem aqui é a linha de pressão, eu tenho essa puxada para baixo, que é justamente o esforço do paciente. A inflexão, ele conseguiu disparar o ventilador. Só que logo quando começou aqui o ciclo ventilatório, tem essa puxada aqui no meio da fase inspiratória para baixo. Ó. Essa curva aqui para baixo, ela se chama undershoot. Isso aqui é uma sincronia de fluxo insuficiente. O que o paciente está dizendo? Ei, essa velocidade do ar que tu programaste aqui de 30 está me incomodando. Eu quero mais rápido, eu quero respirar mais rápido, eu não estou conseguindo. O que eu posso fazer a volume? Posso pegar esse fluxo e fazer o quê? Aumentar ele, tá? E olha que eu aumentei bastante aqui, eu vou dobrar o fluxo para ver se some essa sincronia de undershoot de fluxo insuficiente. Vamos ver. Ó, ainda continua fazendo do mesmo jeito, olha só. Em vez de subir retinho essa rampa como estava anteriormente, ele ainda continua reclamando de fluxo insuficiente. Então a gente consegue ver que em modo volume controlado, agora com o paciente participando da ventilação mecânica, dificilmente eu vou entregar sempre o que ele quer, da forma que ele quer receber o ar. Então qual estratégia que eu posso nesse momento, de repente, lançar de mão agora para tentar solucionar esse problema? Qual que é o modo ventilatório que se adequa tanto ao paciente passivo quanto possui características para pacientes ativos? Qual que vocês acham? O modo pressão controlada, já que o fluxo ele vai ser livre, vai se adaptar a esse paciente. Ó, acabei de mudar para modo pressão controlada. Vamos ver se essa sincronia ainda continua aparecendo. Vou tirar agora a pausa inspiratória, porque pausa também ela só é utilizada para pacientes passivos na ventilação, tá bom? A partir do momento que o paciente está ativo na ventilação, não precisa mais você tá fazendo nenhum tipo de pausa, tá? Vou deixar aqui sem pausa. Pronto, confirmado. Vamos ver se tem a sincronia. Ó, a sincronia imediatamente some. Está aqui o meu esforço diafragmático, a inflexão pressórica, ele dispara. Aqui essa inclinação agora não é mais undershoot, tá? Isso aqui é o rise time. Eu vou inclusive deixar o rise time reto, para a gente não se confundir e ver se o paciente mantém algum nível de assincronia. Ó, nada, absolutamente nada. Paciente confortável, entrando na ventilação, agora sendo bem agraciado pelas características que esse modo ventilatório agora tem, que é o modo pressão controlada. Então a gente percebe que o que fala mais alto são as características que o paciente está apresentando naquele momento. Eu posso até saber que vai vir um paciente muito grave, que devido a ter necessidade de fase aguda, eu tenho que monitorar ele em modo volume controlado para eu ter uma melhor precisão do quanto que vai ser entregue, do gerenciamento da PaCO2,
da mecânica, eu sei que eu preciso, mas quando o paciente chega, às vezes ele chega de uma forma diferente. Às vezes ele chega ainda reativo na ventilação e eu não posso obrigar ele a ficar num modo que naquele momento ele não quer. O que eu devo fazer nessas circunstâncias? Aguardar o passo a passo clínico, esperar e dar tempo para que a equipe médica possa adequadamente ajustar a sedoanalgesia a esse paciente, e dependendo do resultado, do ajuste da sedação, eu avaliar se aquele paciente está apto a manter-se passivo ou ainda manter-se ativo na ventilação mecânica, tá? Então, o principal é trazer o quê? As características do modo, é associar os sinais que o paciente está apresentando com as características do modo ventilatório. O mais importante é nós entregarmos aquilo que o paciente precisa naquele momento. Então, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, só deixar aí no nosso grupo de mentoria que a gente vai ter o maior prazer de discutir a respeito, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.